Nesse vídeo eu vou abordar um tema bem interessante aí entre os usuários de Linux, que é o uso ou não de mais de uma interface gráfica na máquina e a eventual desinstalação de uma ou outra interface gráfica e os perigos que isso pode acontecer em relação ao funcionamento do sistema. Então, hoje em dia, a gente tem duas interfaces gráficas consideradas principais. Você tem o GNOME e tem o KDE, cada um com as suas particularidades, vantagens e desvantagens, e as outras que vêm aparecendo aí, que têm aparecido e tal, já tem assim, um desenvolvimento assim, mais maduro, digamos, como o Cinnamon, por exemplo, que tem pacotes próprios para poderem funcionar, e tem outras aí que são baseadas justamente em alguns módulos do KDE ou do GNOME, que se você for desinstalar, você acaba ficando sem alguns recursos dessa nova interface gráfica, que normalmente são as mais simples, que são baseadas no KDE e no GNOME, e você fica fodido com a sua máquina aí, porque você estava procurando uma interface mais leve, ou não gostou da mais leve e queria colocar uma mais completa e tal. Então, o problema normalmente se dá quando você está usando o GNOME ou KDE e usa uma interface mais leve, e para poupar espaço no disco, você tem que desinstalar a interface anterior, porque não é vantajoso para o usuário ter duas interfaces gráficas na máquina, porque além dos serviços que vão carregar duplamente, né, tanto por exemplo, no KDE ou no GNOME, os aplicativos feitos de um para o outro podem não ficar tão perfeitos assim na arrumação da tela, dos botões e tal, do que ficaria se estivesse usando a própria interface gráfica. Então, por exemplo, o GNOME ele tem um recurso legal, que é esse daqui, de visualização de áudio e de vídeo, quando você bota o mouse em cima e aperta o player, o espaço. Se você estiver no KDE e for fazer essa mesma coisa, apesar de você ter o GNOME na sua máquina, o KDE ele não vai ter esse recurso na sua máquina. E também o KDE ele tem um recurso lá de você ter os previews, os thumbnails, né, dos áudios e dos vídeos nas janelas de mover para, abrir e mandar por e-mail, aquelas coisas todas que no Nautilus não tem. Então, é aquela coisa dos sistemas terem recursos que o outro não tem, e ninguém se costa para fazer uma porra assim mais universal, sem que seja considerado cópia, né, entre os usuários aí, que tem sempre aqueles punheta que vão falar assim, porra, o GNOME não é assim, tá tendo agora, porque o KDE tem, toma no cu, viado, não sei o que. Pô, não é assim. Pô, se os recursos funcionam, qual é o problema de implementar nos outros sistemas aí para que eles fiquem mais modernos e funcionais? Aí, porra, que filosofia besta é essa de manter o sistema pouco amigável por causa de uma determinada filosofia retardada aí de sempre foi assim, vai tomar na peida, pô. Então, aqui a gente vai ver o seguinte, isso aqui é uma máquina de produção com Debian, tem vídeo aí no canal que mostra como é que a gente faz para botar o KDE, o GNOME, depois cheirar e tal, e aqui vamos fazer uma experiência maluca. Eu vou colocar o LXQT e a gente vai ver se vai dar cagada ou não na hora de tirar o GNOME para deixar só o LXQT. Então a gente vai fazer o seguinte, vem aqui, isso aí serve para outras distribuições também. Eu já tenho, lógico, o meu time shift feito dessa minha instalação aqui, do Debian. Se der merda, eu baixo ou voltar. E como é que é mesmo? Tá, aí eu tenho que procurar aqui. LXQT, deve ser uma coisa assim. É esse aqui. Então, no Debian você tem, isso aqui é o que se chama mais ou menos de pattern, ou padrão de instalação, né? Em que se eu instalar só o LXQT, ele vai instalar o LXQT com os programas básicos para ele funcionar, e eventualmente outras partes que você precisa do LXQT, você tem que colocar manualmente. Já o Task LXQT, ou padrão, alguma coisa assim, ele vai colocar tudo que o LX precisa para funcionar e mais alguma coisa, com os programas próprios da interface gráfica e aquele negócio todo. Você também tem o Task, você também tem o Task Cinnamon, você tem o Task KDE, ou Plasma, você tem o Task Mate e assim por diante. Isso tem no Debian, você tem também no Arch, você tem também no OpenSUSE, que tem os patterns lá também. Você tem no Fedora e assim por diante. Isso tudo é só para facilitar, então, o modo de instalação do usuário. LXQT Desktop. Então, vamos lá. Aqui, aí está aqui, ó. Vai instalar essa bagaça toda aí. A gente aplica e vamos aguardar aí.
Bom, aqui eu vou manter o GDM, mas eu posso usar também o SDDM. Mas eu vou deixar só o GDM, que ele já está configurado mesmo para autologin e tal. Eu não escolhi o SDDM justamente porque, no caso de colocar o SDDM, essa minha máquina aqui, ela não mostra a tela de boot do computador. A saída da placa de vídeo deu defeito, ela está ligada no monitor através da saída VGA e só mostra mesmo, o vídeo só aparece quando tem sinal na saída VGA. E isso não acontece quando você está, por exemplo, na BIOS, ou então naquela primeira tela onde você escolhe o boot da máquina, ou eventualmente até mesmo para você escolher qual é o login que você vai fazer, às vezes pode não aparecer aí. No caso, aparece, mas como é uma máquina com dual vídeo, ela sempre vai no vídeo principal, que é aquela que não está funcionando nesse computador aqui. Então tá aí. Coloquei o LXQT. A gente vem aqui. Tá aqui um montão de configurações que vem do LXQT. Eu vou ter que fazer umas coisinhas aqui para poder entrar o LXQT, então daqui a pouco a gente volta aí para continuar o bagulho. Bom, voltamos aí no bagulho. Então o que a gente vai fazer aqui? Então, tá. Então tá aqui, ó, LXQT, porra, bonitinho, interessante pra caramba, né? Menu assim, estilo Windows 98, o XP e tal. Aí você vem aqui no navegador. O que eu ia fazer aqui mesmo? Bom, tá aqui, navegando na internet. Tudo bonitinho. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar o Gnome. Eu acabei colocando o SDDM no lugar do GDM3, que fica mais fácil, que curiosamente apareceu a tela do SDDM aqui nesse meu monitor, na tela principal. Já o GDM3, ele fica só essa tela cinza e com ele aparecendo nessa outra tela aqui. Aí eu tenho que editar uns arquivos lá para ele entrar automaticamente. Depois que entra no sistema, eu vou na parte de configurações e boto o monitor como um só. Então o que a gente vai fazer? Ele vai tirar fora então o Gnome. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele herdou certas coisas lá do outro, né? Isso aqui é o terminal, lá está usando o O mais 10 do outro disco, do outro sistema e tal. Então o que a gente vai fazer? Então esse é o comando que eu vou purgar o Gnome. Esse asterisco ele está entre esse aspas aí, porque o ZES, que é o meu meu interpretador de BES aí, ele não reconhece só o asterisco como um caractere válido, né? Então eu tenho que botar isso aí entre parênteses. Se você usa o BES comum, pode usar simplesmente com o asterisco, que vai funcionar da mesma forma. Então vamos lá. Sudo apt remove purge gnome. Pimba. Está dizendo o que vai ter que tirar e tal. Já está vendo que um monte de coisa do Gnome ali está saindo fora. Que é para sair mesmo, e a gente, tecnicamente, não vai precisar dele, né? Beleza, aí a gente vai vir aqui, vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Mais um pouquinho de bagulho. Olha só o que já tirou aqui, ó. O que vai acontecer com a máquina depois que eu reiniciar? Vai ficar sem internet. E você tem também esse auto-remove para tirar as dependências que estão espalhadas aí no disco e você não precisa mais dela. Então aqui eu estou deixando o LXQT puro, tirei o Gnome, eventualmente vai ter alguma coisa aí do Gnome ainda, né? Porque tem programas que são multiplataforma, como o VLC, OBS Studio, como é que é aquele outro? KDE Live, tem muito programa aí que ele não é o basicão. Tá aqui, por exemplo. Tem muito programa aqui, por exemplo, o GIMP. Eu nem lembro se eu tinha instalado aí, mas tá aqui, ó. O LibreOffice ficou. Os programas que eu uso, aqui, ó, o Backups, o App Imager Launcher e tal. Programas de internet, Firefox, Google, não sei o que, Opera, então são todos programas que são, por assim dizer, multisistemas, né? Audacity, OBS Studio, tem Ciamon, que é sistema, algumas coisas aqui do sistema também, mas a maioria das coisas que eram do KDE foram ripadas, mas ainda tem arquivos de configuração, mas isso aí é o de menos. Então você está com um sistema aqui
eu tive que fazer. Você só pode tirar o sistema anterior se você já estiver usando o outro, porque vai ter arquivos que vão estar sendo usados no sistema anterior. Se eu tivesse, por exemplo, no Gnome e quisesse colocar o KDE e tirar o Gnome, eu tinha que tirar o Gnome já estando no KDE. Se eu quisesse tirar o Cinnamon para colocar o Gnome, eu teria que instalar o Gnome e estar no Gnome para tirar o Cinnamon. E assim por diante. Você não pode tirar o sistema que você está usando no momento. Então vamos dar uma reiniciada básica aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, voltamos aí mais uma vez e vamos ver se o que eu mostrei lá, lá no iniciozinho aconteceu de verdade. A gente vai ver aqui internet. Conecte-se à internet. Que beleza, né? Site não foi encontrado. Site não foi encontrado. Então, fiquei sem internet, porque mesmo eu olhando lá o que ia ser tirado, eu acabei permitindo esse negócio aí. E isso acontece muito com o pessoal assim que é mais autodidata, né? E sofre na pele sem saber o que pode ocorrer quando faz esse tipo de mudança. Aí começa a dizer que o sistema é uma bosta, que não sei o que e tal e tal. Podendo se. Mas esse tipo de pensamento só começa a se dissipar quando o usuário começa a ter mais expertise no uso da máquina, no caso. Eu também passei por esse negócio aí. Às vezes você pode até, inclusive, ficar sem o boot, sem a parte gráfica da máquina. Se eu tivesse deixado o GDM, como o GDM ia ser ripado, a máquina só ia aparecer, ia travar naquela tela de login, de usuário e senha, eu teria que reinstalar o GDM, só que eu não ia conseguir porque eu estava sem internet. Aí fodeu tudo, né? Aí deixa eu fazer então agora, deixa eu repor a outra configuração lá com o time shift e daqui a pouco a gente volta. Que não é nada difícil não, vou mostrar aqui, sistema time shift, está aqui, ó. Eu tenho aqui já o time shifteado, vou botar aqui, ó, restaurar e botar uma interface gráfica mais adequada. Não estou dizendo que essa aqui é ruim, para poder usar o computador sem problema nenhum. Bom, agora eu vou ter que parar a gravação, porque a partir daqui o sistema vai ser restaurado e eu vou perder os vídeos, porque o time shift ele tira o que você colocou e coloca o que você tirou. Então, como eu estou fazendo esses vídeos nessa máquina de um backup que eu fiz ontem, quando eu voltar com a máquina, os vídeos que eu fiz vão tudo para o espaço. Então, daqui a pouco a gente volta aí. Bom, voltamos aqui então com a parte final do vídeo e eu tive que refazer esse vídeo aí devido a um probleminha que deu no arquivo aí de gravação, na hora que teve que passar de um disco para o outro e tal, e acabou corrompendo, mas enfim. Então, a gente está aqui já com o nosso Debian de volta, com o Gnome e tal, e esse vídeo aqui é para aqueles então que gostam de ficar fazendo experimentações de ambiente de desktop, né? Gnome, KDE e tal. Então, você não tem problemas entre KDE e Gnome e KDE, porque são sistemas independentes. E as outras interfaces gráficas que tem aí, em maior ou menor grau, têm dependências de alguns pacotes e módulos e recursos que têm essas outras duas interfaces gráficas principais aí. Então, a gente viu lá no nosso vídeo que desinstalando o Gnome do LXQT, acabou ficando sem o Network Manager. Se a pessoa prestasse atenção e não tirasse aquele pacote, ia estar usando o LXQT sem problema nenhum. E também nada impede da pessoa, desde que ela tenha acesso à internet, né, de se por acaso ficar sem a parte gráfica de login, ele instala lá o GDM, ou o SDDM, ou o LightDM, ou qualquer DM aí, e tenha de volta aí o login da sua máquina, mesmo que instale alguns pacotes, mas não todos, da interface gráfica principal em que esse gerenciador de login tenha sido baseado. Então, a facilidade é essa. Você tem KDE, se você passa para uma interface mais simples, ou o Gnome também para uma interface mais simples, você tem esse problema de, eventualmente, quando for se livrar da outra interface gráfica, para ficar só com aquela que você escolheu usar ou experimentar, pode acontecer, então, esse tipo de problema, mas isso não acontece quando você faz o contrário. Quando você está com uma interface mais simples e quer usar uma mais encorpada, como o KDE e Gnome, você não corre esse problema, que eventualmente, como já foi dito, ele pode ser baseado ou não em vários módulos aí e tal, que tenha na interface gráfica principal. Então o vídeo que a gente tem para hoje é esse daí, então se você gostou ou não, já sabe o que tem que fazer, eu não vou ficar me repetindo aqui, e depois a gente volta com outro vídeo de maneira aí sobre qualquer coisa.
Então, valeu!